Pessoal, nós já vimos a força elétrica, não foi isso? Então, hoje, nós vamos verificar a ideia de campo elétrico. A ideia de campo elétrico. Na física, nós vamos estudar basicamente três campos, né? O campo gravitacional, que surge a força-peso, devido à gravidade, né? E o campo elétrico, que nós vamos ver hoje, e o campo magnético, que nós vamos ver lá na frente, tá? Então, primeiro, vamos conceituar o que é campo elétrico. O que é o campo elétrico? É uma grandeza, o pessoal chegando aí ainda, é uma grandeza o que? Física vetorial. Então, pessoal, é uma grandeza física vetorial. Então, tem que ter módulo, direção e sentido. Que mede o módulo da força elétrica. Olha o que ele mede. O módulo da força elétrica, mede o módulo da força elétrica exercida sobre cada unidade, sobre, o pessoal chegando aqui, sobre, o pessoal está chegando, vão poder ir, né? Sobre cada unidade de carga elétrica, sobre cada unidade de carga elétrica colocada em uma região do espaço sobre a influência de uma carga geradora. De campo elétrico. Então, lá, ó, é uma grandeza física vetorial que mede o modo da força eletrostática exercida sobre cada unidade de carga elétrica colocada em uma região do espaço sob a influência de uma carga geradora de campo elétrico. Então, galera, o que vai acontecer? É a mesma coisa, você poderia falar, não é a mesma coisa, mas eu poderia falar o seguinte: o que é o campo gravitacional? Uma massa que cria um campo gravitacional, não é isso? Aqui vai ser uma carga. Então vamos lá, vamos entender isso. Vamos imaginar que eu tenho uma carga aqui, essa carga é a geradora,
Então, o que que ela vai criar em relação? Uma região. Então, ó, vou criar uma região em torno dela. Criou uma região, tá? É uma grandeza física vetorial que CSS mede a força elétrica exercida sobre uma unidade de carga. Então, vou colocar outra carga ali, ó. Uma cargazinha menor em modo. Essa carga é chamada de carga prova, tá? Dentro dessa carga prova, se essa carga for positiva, ela vai criar uma força, tá aqui a nossa força elétrica, e ela também vai criar um campo, tá aqui o nosso campo elétrico. Tudo bem? A representação de campo elétrico vai ser o E, um vetorzinho E, certo? Então, lá, só para a gente identificar, quem é o quesão? Se chama carga geradora ou carga fonte. Aqui, ó. Geradora. Aqui gera o campo. Quem é o Qzinho? É conhecido como carga prova, tá? É conhecido como carga prova. E aí, você percebe claramente que essas duas cargas estão separadas por uma o quê? Distância. Por uma distância. Então, primeira coisa, primeiro módulo. Vamos lá calcular o módulo. Como é uma grandeza vetorial, o nosso módulo, como é? A força elétrica é igual ao campo elétrico vezes o módulo da carga prova. Seria o seguinte, relacionando força-peso, a massa que desloca. Então, a força elétrica é o campo elétrico vezes a carga prova. Isto é uma equação. Mas só para a gente lembrar, um pouquinho, na lei de Coulomb, nós temos o seguinte, lá na lei de Coulomb, a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Isso é força elétrica, né? Só para a gente lembrar que isso é força elétrica. Então, eu posso falar que força elétrica, substituindo aqui, é K0 vezes o modo da carga, vezes o modo da outra carga, dividido pela distância ao quadrado. É igual ao campo elétrico vezes o modo da carga. Espera aí. Carga prova eu posso cortar. Então, chego à conclusão de outra equaçãozinha. Como é? O campo elétrico é diretamente proporcional à carga criadora e inversamente proporcional ao quadrado da distância em relação a ela. Então, gente, essa equação aqui você vai usar para qual carga? Chamada carga prova. Você vai usar para a carga prova. E essa aqui você vai usar para a carga criadora. Professor, como que eu vou usar? Se ele falar assim, uma partícula sofreu uma força, então é carga prova. Uma partícula cria uma força, então é carga criadora. Tudo bem? Essa é a diferença. Uma é carga prova, o outro é carga o quê? Criadora, o nosso modo. Tá, o que que eu preciso entender disso aqui? Eu preciso fazer uma relação da seguinte forma. Vou fazer uma relação aqui, ó. Eu vou relacionar força elétrica com campo elétrico. Com força elétrica com campo elétrico. É simples, tá? É só um desenho para a gente entender. Força elétrica e campo elétrico.
Então, vou imaginar que as duas cargas, uma não seja maior que a outra, as duas sejam iguais. Então, eu tenho aqui uma carga e outra carga. Porém, uma vai ser positiva e outra negativa. E elas estão alinhadas, ó. Elas vão estar o quê? Alinhadas. Isso quer dizer que aqui é uma QA e aqui é uma QB. Então, primeiro vamos relacionar a força. Vou usar o laranja para força. Cargas e sinais opostos, força de quê, gente? Força de atração. Então, eu tenho uma força elétrica aqui. Uma força elétrica aqui. Só que detalhe, o que eu preciso saber? Quando a carga for positiva, só para nível de curiosidade, quando for a carga positiva, o que vai nos acontecer? Toda carga positiva cria um campo, cria um campo de afastamento. Isso é diferente do campo gravitacional, só tem um sentido, né? O campo gravitacional. Basicamente só um sentido. Então ele vai criar um campo de quê? Afastamento. Isto se a carga for o quê? Positiva. Professor, e se a carga for negativa? Se a carga for negativa, vai acontecer o seguinte. Ele vai criar, vamos lá, vou colocar aqui uma carga. Essa carga, porém, sinal negativo. Então, as linhas de campo também coincidem com ele, com a carga. Só que é um campo de quê? De aproximação. No campo gravitacional não existe isso. Aqui existe. Um vai aproximar, o outro afastar. Então, aproximação. Ó. Então, carga positiva cria um campo de afastamento. Carga negativa de aproximação. Então, vamos voltar aqui. Essa carga é positiva. Então, em relação à outra, ela vai criar um campo de quê? Afastamento. Tá aqui meu campo elétrico. Esta carga é negativa. Em relação à outra, ela vai criar um campo de quê? De aproximação. É por isso que acontece o seguinte, continuando aqui na observação. Se a carga prova, ó, se a carga prova for positiva, se a carga prova for positiva, a força elétrica e o campo elétrico têm mesma direção e mesmo sentido. E se a carga prova for negativa, isso quer dizer que a força elétrica e o campo elétrico têm mesma direção e sentidos o quê? Opostos. Não podemos esquecer disso, tá? Então, lá, ó, carga positiva, força elétrica e campo elétrico, mesma direção e mesmo sentido. Carga negativa, força elétrica e campo elétrico, mesma direção e sentidos o quê? Opostos. Mesma direção e sentidos opostos. Tudo bem? Lembrando, é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, nós vamos ter essas situações aí, tá? Essas situações. Então, muitas das vezes, eu vou ter que olhar tanto a carga criadora quanto a carga o quê? Prova.
sempre vou ter que estar olhando tanto a carga criadora quanto a carga o quê? Prova. Vamos lá chamar a atenção de algumas coisas, algumas observações. Observações. Campo elétrico nulo. Campo elétrico nulo. Gente, para ter uma grandeza vetorial nula, quer dizer que eu vou ter um campo elétrico por um lado, eu tenho uma carga, aqui, que eu não sei que módulo que é ela, e o campo elétrico. E o campo elétrico, com o módulo da carga, para ser nulo, eu vou ter que ter outro campo elétrico de mesma direção em sentido que oposto. Nessa situação, o campo elétrico 1 é igual ao campo elétrico 2. Mas, para que isso aconteça, o que eu preciso ter? Primeira situação, cargas elétricas. Cargas elétricas alinhadas, ou melhor, vamos por assim, cargas elétricas de mesmo sinal. Isso quer dizer que elas têm o mesmo sinal. Então, vamos aqui. Vamos colocar aqui uma carga alinhada com a outra carga. Lembrando que estas duas cargas, vou colocar que elas são negativas. Certo? E vou continuar com o alinhamento aqui. Então, em qual situação que o campo elétrico vai ser nulo? Vamos pensar? Se eu colocar aqui meu ponto A, B e C. Vamos lá. Negativo aproxima ou afasta? Aproxima. Então, vou chamar aqui de 1, aqui de 2. Então, quer dizer que o campo elétrico de 1 aproximou. E o campo elétrico de 2 aproximou. Pode ser nulo aqui? Não. Em A não pode ser nulo, que para ser nulo tem que ter mesma direção em sentidos o quê? Opostos. Em C vai acontecer a mesma coisa. Ó. O campo elétrico de 1 aproxima, o campo elétrico de 2 aproxima. Então, aonde eu vou ter campo elétrico nulo? 1 aproxima e 2 aproxima. Então, gente, para ter o campo elétrico nulo de cargas de meio sinal, aonde vai estar o ponto de equilíbrio, o campo elétrico nulo? Vai estar onde? Composto. Onde vai estar esse campo elétrico nulo? Entre as cargas elétricas. Olha aí. Tá ou não está entre as cargas? Está entre as cargas elétricas. Entre as cargas elétricas e próximo da menor carga elétrica em módulo e próximo
da menor carga elétrica em módulo. Como assim em módulo? Eu não sei quem é maior, Q1 ou Q2. Mas pelo desenho aí, quem é maior é Q2, porque o ponto está mais afastado. Então, só de olhar isso aí eu consigo perceber. Então, em módulo, as duas são negativas, tiro o sinal. Em módulo, Q1 é menor. Então, lembrando, campo elétrico nulo de cargas elétricas de mesmo sinal, onde vai estar o campo elétrico nulo? Entre as cargas elétricas e próximo da menor carga elétrica, em módulo, certo? Grandeza vetorial, nós vamos estar estudando isso o tempo todo. Segundo, primeiro nós estudamos cargas elétricas de mesmo sinal. Agora nós vamos pôr cargas elétricas de sinais opostos. Cargas elétricas de sinais opostos. Então, vamos desenhar isso aí, ó. Então, vou colocar aqui uma carga positiva e outra carga negativa. E elas estão alinhadas, certo? Esse alinhamento resolve muito. Elas estão alinhadas. Lembrando que eu vou chamar essa aqui Q1 e Q2. Tá. Se cargas e sinais iguais estão entre elas, onde vai estar o equilíbrio de sinais opostos? Nas extremidades, quer ver? Positivo aproxima ou afasta? Afasta. Campo elétrico de 1. Negativo aproxima ou afasta? Aproxima. Campo elétrico de 2. Aqui do mesmo jeito. Positivo afasta. Campo elétrico de 1. Negativo aproxima. Campo elétrico de 2. Campo elétrico de 1, campo elétrico de 2. Então, aonde vai estar a região de campo elétrico? Não vai ser mais entre elas. Vai ser o quê? Nas extremidades. Então, o campo elétrico nulo vai estar onde? Nas. Vou pôr extremidades mesmo? Como é que eu poderia colocar para a gente falar? Campo elétrico nulo vai estar nas extremidades. Nas extremidades. Vamos pôr assim: o campo elétrico nulo estará. Como é que eu pôr? Está mais próxima da menor carga elétrica em módulo. Estará na menor carga elétrica em módulo. Não é isso? Ficou legal assim? Não sei. Vamos fazer, escrever direito. Tá lá
assim, entre as cargas, o campo elétrico nulo estará nas extremidades e próximo da menor carga elétrica em módulo. Nas extremidades e próximo da menor carga elétrica em módulo. Nesse caso, em módulo, se Q1 for maior que Q2, ela está em B. Se Q2 for maior que Q1 em módulo, vai estar em A. Tudo bem? Mais próximo nas extremidades e próximo da menor carga em módulo. Isso é o nosso campo elétrico que nulo. Nosso campo elétrico nulo. Certo? Pessoal, como é grandeza vetorial, se há grandeza vetorial, é necessário que a gente use toda a ideia de vetores, tá? Então, esse assunto, assim, não é muito frequente no Enem, mas quando se usa esses conceitos, nós vamos estar fazendo o quê? O uso desses conceitos com grandezas vetoriais, tá? Com grandezas vetoriais. Nas extremidades, então, faltava isso, nosso campo elétrico. Eu vou salvar e enviar para vocês para a gente fazer algumas questões até o finalzinho aí, nossa aula. Tá aí, gente, o arquivo da aula, tá? Eu vou abrir aqui o nosso material para a gente resolver algumas questões. Pessoal, nós estamos aí no módulo 2, ou módulo 2, não, caderno 3, né? Nosso caderno 3. Vocês dão uma olhada. Se eu não me engano, é o capítulo internet. Ou é o sistema? Deu uma enroladinha aí, hein?
Então, vamos ver aí, né? Essa nós já vimos. Pessoal, nós estamos ainda no módulo 15, tá? Módulo 15, deixa eu abrir aqui. No módulo 15, nós já vimos aí. Dê uma olhada, a parte de estática, uma série triboelétrica. Uma força elétrica. Olha aí, ó. Ele começa com campo elétrico, né? Propriedade física estabelecida em todos os pontos estabelecidos. Carga teste, então, temos aí. Expliquei carga positiva. Situação problema. Vamos lá, deixa eu fazer essa aqui. Olha lá, ó. Questão 8, deixa eu fechar isso. Fechando. Vamos fazer essa questão 8 aí, ó. Beleza? Todo mundo aí? Olha lá, ó. Questão 8. A nossa questão 8 para nosso finalzinho de aula aí, ó. Então vamos lá, eu vou escrever aqui numa nota, tá? Então ele fala o seguinte, deixa eu desenhar isso. Eu tenho uma carga aqui, que é menos 4Q. Está alinhada com outra carga aqui, 2Q. E o eixo X e o eixo quem? Y. Duas cargas elétricas fixas estão separadas por uma distância d, conforme mostra o esquema a seguir. Os pontos sobre o eixo X, onde o campo elétrico é nulo, estão localizados em... Olha, ele quer campo elétrico nulo. É aquela observação. Se ele quer o campo elétrico nulo, detalhe, o campo elétrico nulo vai estar em qual situação? Nós podemos pensar o seguinte, em quais situações que ela vai estar? Cargas e sinais opostos, certo? Cargas e sinais opostos, um é negativo, outro é positivo. O que eu tenho? Cargas e sinais opostos, o campo elétrico nulo vai estar onde? Aonde vai estar o campo elétrico nulo? Nas extremidades ou entre elas. Campo elétrico nulo de cargas e sinais opostos. Lembra aí. Cargas e sinais opostos. Vai estar onde, gente? Me ajude aí. Vocês acabaram de ver. Vai estar onde? Campo elétrico nulo de sinais opostos. Nas extremidades. E próximo de quem, João? Da menor carga em módulo. Então, ela só pode estar aqui. Eu vou abrir aqui, ó. Abrir. Ela só pode estar aqui, ó. Vou pôr de outra cor. Vermelho. Nesse ponto aqui, ó. Neste ponto. Porque em módulo aqui é 4Q. Aqui é 2Q. Então, em módulo, ela só pode estar nesse ponto aqui. Certo? Ele falou que essa daqui até aqui, a distância é D, não é isso? Vamos voltar lá, só para a gente ver. Ele falou que a distância é quanto? Vamos abrir aqui. É D. Então, quem é esse valor daqui para lá?
vai ser x. Então, eu vou fazer o seguinte, chamar essa de A e essa de B. Isso quer dizer que o campo elétrico de A é igual ao campo elétrico de B. Quem é o campo elétrico de A? K0, são criadoras, vezes a carga de A em módulo 4Q, dividido pela distância. D mais X ao quadrado, que é igual ao campo elétrico de B. É K0 vezes 2Q dividido pela distância. X ao quadrado. Com calma, K0 com K0 posso cortar, Q com Q posso cortar, vai ficar quem? Vamos aí pensar. Vou tirar a raiz dos dois lados. Ficou aqui assim, ó. 4 dividido por D mais X ao quadrado é igual a 2 dividido por X ao quadrado. Vou tirar a raiz dos dois lados. Raiz de 4, 2 de D mais X ao quadrado. D mais X é igual a raiz de 2 é a raiz de 2, X ao quadrado, X. Meio pelos extremos, então eu tenho 2x é igual a raiz de 2D mais raiz de 2x. Tá positivo, passo para lá negativo. 2x menos raiz de 2x é igual a raiz de 2 vezes D. Vamos tirar o x. X é igual... X é igual não. Eu tirar em evidência, né? X é igual a... Igual não. Vezes 2 menos raiz de 2 é igual a raiz de 2 vezes D. Certo? Raiz de 2 vezes D. O que eu posso fazer? Está multiplicando. X, então, é a raiz de 2. Raiz de 2 vezes D, dividido por 2 menos raiz de 2. Tem alguma coisa aí parecida? Deixa eu diminuir isso aqui. Tem alguma coisa parecida? E aí? Vamos ver o que eu posso fazer matemática aqui? Vamos multiplicar isso por 2 menos raiz de 2 dividido por 2 menos raiz de 2. Vamos ver se dá certo. X é igual, então, a quem? Isto vezes isto. Ó, raiz de 2 vezes D vezes 2. Então, é 2 raiz de 2 vezes D. Menos raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 4, que é 2 vezes D. Aqui embaixo, 2 vezes 2, 4. Menos 2 raiz de 2. Menos... Tinha que ser mais, ó. Mais esse vezes esse, daria mais 2 raiz de 2. Esse vezes esse dá menos 2. Esse cortaria com esse. X é igual a 2 raiz de 2 vezes D, menos 2D, dividido por 2. Esse 2 cortaria. X é igual a raiz de 2 vezes D, menos D. X é igual... E aí? Raiz de 2
menos 1 vezes B. Tem alguma coisa ou errei matematicamente aí? Tem uma parte da matemática que vocês deem uma olhada. Eu posso parar aqui, ó, gente, mas dentro das alternativas, eu posso parar aqui, ó. Aí eu tenho que ver dentro das alternativas, a parte matemática, tá? Eu pus mais, aqui poderia ser mais também. Tenta fazer essa análise aí, tá? Mas a resposta está por aí, tá? Porque esse D vezes raiz de 2 e 4 que não está na posição zero. Não, mas, João, eu não uso a distância em relação às cargas. O campo elétrico não usa a distância em relação ao... Na verdade, as cargas não, ao ponto. É essa distância em relação ao ponto. Aqui só está faltando uma matemática. Eu acho que multiplicar por mais 2 aí, multiplicar isso aqui, ó, por mais, mais e mais, vai chegar a resposta. Certo? Tenta terminar isso aí. Na aula de segunda-feira, nós vamos resolver questões sobre isso aí. Tá certo? E, João, sempre a distância em relação ao ponto. Tá? Em relação ao ponto. Beleza, galera? Então, beleza. Até segunda-feira. Valeu. Valeu para todo mundo aí.